Dicas práticas para você acelerar o seu crescimento em Power BI ainda em 2026. Eu fiz algumas anotações aqui com as dicas práticas para você realmente deslanchar no Power BI. E a primeira coisa que a gente tem que ter aqui, a gente tem que alinhar uma expectativa, tá? Eu sei que você vê os dashboards por aí, super profissionais, lindos, maravilhosos, só que assim, ninguém começa assim. Então é importante que a gente alinhe a expectativa do conhecimento que você tem para a entrega que você vai fazer. E não adianta você querer começar perfeito. Não é isso. Desenvolver e aprender Power BI não é sobre perfeição, é sobre prática. É fazer um pouquinho todos os dias e no final você vai ter um super dashboard, vai por mim. E aqui eu separei algumas dicas que eu queria ter ouvido quando eu comecei a minha jornada com Power BI lá em 2021. Primeira coisa, comece com uma base simples. Ah, Giovana, porque eu trabalho uma base super complexa do financeiro, tem 40 colunas, 20 mil linhas. Calma. Começa com o básico. Ah, Giovana, não tem uma base. Primeiro que você pode jogar, você pode... Eu até disponibilizaria uma base aqui pra você, tá? Mas a gente precisa, assim, pra você aprender uma ferramenta nova, exige um pequeno esforço. Então, assim, ah, Giovana, não tenho base. Você pode pedir, por exemplo, pro ChatGPT, você pode pedir pro Copilot, ou você pode simplesmente abrir o Excel, digitar 4 colunas, nome, colocar 5 nomes, idade, colocar 5 idades, estado, colocar 5 estados e profissão, colocar 5 profissões e pronto. Você já tem uma base. Quando eu falo uma base simples, é simples mesmo. Para você sentir a ferramenta, para a base de dados não ser um impedimento para você fazer o seu dashboard, entendeu? Segundo ponto, use gráficos simples. Não adianta você começar a querer fazer um dashboard e colocar, sei lá, um gráfico de dispersão. É muito mais complexo de entender. Então comece pelo básico, um básico bem feito, um gráfico de barra, um gráfico de coluna, uma matriz e só. Começa pelo básico. Eu não tô falando que você vai ficar no básico pra sempre, mas a gente precisa começar assim, porque senão a gente não vai ver avanço e você não vai querer seguir, entendeu? Próximo ponto, usar filtros. Gente, quando você coloca um filtro e consegue personalizar a sua análise, você consegue enxergar coisas que antes você não enxergava. E isso traz pra você uma percepção de, caraca, estou no caminho certo. Caraca, estou conseguindo desenvolver um dashboard. Então essa é a minha dica. Use filtros dentro do seu dashboard, que lá dentro do Power BI ele chama segmentador de dados. E eu quero reforçar uma coisa aqui com você. A complexidade vem depois que você domina o básico. Então é isso que eu te falei, faça um básico bem feito. Quando você for começar a falar sobre medidas DAX, e trazendo só um parênteses, medidas DAX, por exemplo, se você usa o Excel, você usa a função soma, média geométrica, enfim. Isso, essas formulazinhas, tipo soma, média geométrica, PROC-V, PROC-X, enfim, se chamam DAX dentro do Power BI. Então não é nada assim um bicho de 7 cabeças, não é isso. A minha dica é, comece pelas fórmulas DAX mais simples. Começa pela sum, começa pela calculate, pela lookup value. Não vai me começar com uma super... Não, meu amor, calma. Uma coisa que também me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento com o Power BI foi tentar desenvolver... Então, primeiro ponto, você vai desenvolver um dashboard simples, certo? Beleza. Depois, você vai tentar desenvolver um dashboard resolvendo um problema que você já tem. Se hoje você trabalha com dados, RH, financeiro, comercial, marketing, produtos, qualquer área, toda área que tem dado pode ser usado Power BI, tudo bem? Tente resolver um problema que você já tem. Alguma análise que toda semana você faz a mesma coisa, toda semana você vai fazer uma atualização, vai fazer um filtro novo, vai criar uma coluna calculada nova. Tenta resolver esse problema. Um outro fator que me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento foi ter uma pessoa que me apoiava nisso. E por que é importante você ter essa pessoa? Para você poder consultar ela. Mesmo que não seja um especialista em Power BI, tem que ser uma pessoa que ela vai olhar o seu dashboard, ela vai falar assim, caraca, eu consigo clicar aqui, eu consigo filtrar aqui, está clara a informação. Dashboard bom é dashboard que é usado, entendeu? Não adianta você fazer um dashboard super lindo, super chique se ninguém usa. Então, ter uma pessoa, ter um ponto de vista diferente também é muito importante para você garantir que você está fazendo uma análise clara que as pessoas vão usar no futuro e que é uma análise que todo mundo consegue entender. Porque assim, não tem nada pior que você pegar um dashboard, aí quando a pessoa vai te explicar, ela fala, não, peraí, deixa eu te explicar, porque essa medida, porque vincula com isso, que aí começa uma complexidade que, meu amor, é tão complexo que é mais fácil separar e não fazer mais, entendeu? Outra coisa extremamente importante,
seguinte, antes de você montar o seu dashboard, nesse dashboard simples que eu falei pra você fazer, até vai. Mas você precisa parar, pensar e planejar ele. Não adianta você montar o dashboard hoje. Pra que você fez isso? Qual é o objetivo da análise? Então anota aí, objetivo da análise. Por que você está fazendo isso? Você quer analisar o passado? Você quer ver passado versus meta? Você quer ver o de hoje versus o futuro? O que você quer? Segundo, frequência de atualização. Você vai analisar isso todos os dias, todos os meses, todos os anos? Como que isso aqui funciona? Como você vai fazer a atualização? Você importou um Excel, você vai colocar novas linhas embaixo? Você vai importar uma base, depois você vai importar outra e usar uma função que junta duas bases em Excel? O que você vai fazer? Conta pra mim. Você precisa pensar nisso antes. Outra coisa, quem vai usar essa análise? Análise é pra você? Análise é pra diretoria? Eu, por exemplo, trabalhava na área comercial. Eu fazia o dashboard pro vendedor, pro gerente, pro regional, pra pessoa que vê tudo, pra pessoa que só vê uma parte. Pra quem que é esse dashboard? Por que eu tô fazendo esse dashboard? Qual pergunta ele me responde? Isso são coisas que você tem que ter na ponta da língua, porque se alguém te perguntar, se você não souber responder, meu amor, pra que você tá fazendo esse dashboard? Outra coisa muito importante, além de tudo isso que eu já te falei, você vai perceber que você não vai acordar um dia com uma super inspiração de dashboard pra fazer, uma super inspiração de layout. Isso é um processo e você precisa respeitar ele. Mas existem algumas formas que você pode fazer pra você abrir a sua cabeça e começar a pensar em outras formas de como você vai montar o dashboard e tudo mais. Eu vou sugerir pra você 2 sites aqui que eu consulto normalmente. Se você joga no Google, lá no site da Microsoft mesmo, tem um repositório com vários dashboards que as pessoas publicaram e é interessante você dar uma olhada para você ver os layouts. Nossa, gostei dessa combinação de cor. Nossa, gostei disso aqui em cima. Gostei disso aqui. Enfim, organizar esse tipo de coisa. E também existe um outro site que você pode consultar dashboards que se chama Dribbble. Lá você vai ter a mesma coisa, vários layouts de dashboard para você se apoiar, para você olhar e usar como inspiração. E tem uma coisa muito importante que é uma dica extra. Você sabe como a gente lê um dashboard? E sabe por que isso é importante? Para garantir que as pessoas realmente vão usar a sua análise. Tô pegando esse livro aqui que eu tô lendo. Quando a gente vai ler um livro, a gente lê ele assim, ó, de cima para baixo, certo? Ok? Da esquerda para direita, certo? Você sempre lê assim, ó. Da mesma forma que a gente lê o dashboard. Então, quando você olha pro dashboard, vamos imaginar que isso aqui é um dashboard. A primeira parte, se esse aqui é o dashboard, tá? A primeira parte que você vai olhar é o canto superior esquerdo. Por que eu tô te falando isso? A informação mais importante tem que ir no canto superior esquerdo, tá bom? Depois a gente vai pro canto superior direito, depois inferior esquerdo e depois inferior direito. Então, assim, as informações mais importantes, tô fazendo um dashboard comercial. Volume de vendas tem que estar aqui em cima, informação mais importante. As informações que são secundárias, são informações de suporte, também são necessárias, mas você não precisa colocar elas aqui no primeiro lugar que a gente vai olhar, tudo bem? E claro, se você quiser aprender junto comigo com dicas práticas, com uma metodologia simples para iniciantes, você pode clicar no link aqui embaixo e conhecer o meu curso Power BI para o dia a dia, que foi desenvolvido para iniciantes com aulas práticas. Se você tiver qualquer dúvida durante o curso, você pode entrar no nosso grupo de alunos e tirar suas dúvidas junto comigo. Meu amor, existe uma frase que é o seguinte: saber e não fazer ainda é não saber. Então, não adianta você falar que sabe Power BI se você não desenvolve dashboard. E você não vai conseguir desenvolver dashboard se você colocar na sua cabeça que você quer fazer o mais complexo de todos. Começa pelo básico, a complexidade vem depois que a gente domina o básico, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like e também me seguir nas minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok e agora também no LinkedIn, que eu voltei a ser ativa por lá. E até o próximo vídeo.